Olá pessoal, tudo bom? Somos aqui do curso Jaula. Eu sou o professor Diogo, sou historiador e nós vamos trabalhar hoje a história de Campina Grande. Tá? É uma disciplina que vai ajudar em alguns concursos e nosso objetivo aqui é dar conta de que o candidato consiga responder todas as questões relativas a esse conteúdo, tá certo? Vamos agora para o slide para a gente poder já trabalhar, entender essa história, essa cidade que é muito importante, uma cidade fundamental do Nordeste e que acredito que a gente vai se divertir, a gente vai conseguir compreender, se aprofundar nessa história, tá certo? Vamos para o slide. Como vocês podem verificar, aí tem uma foto, uma imagem, que é o cartão postal da cidade. Quem já foi na cidade, é uma das primeiras coisas que a gente visita, né? Que é o Açude Velho. É muito bonita, realmente Campina Grande é uma cidade muito bonita, uma cidade desenvolvida. E ao estudarmos a história dessa cidade, nós vamos justamente compreender o porquê que ela é uma cidade diferenciada no Nordeste, de uma forma geral. Tá? Eu vou passando o slide e de vez em quando vou me concentrar aqui na imagem, nós também vamos escrever no quadro, enfim, nós vamos ter todo o cuidado para que a gente consiga traduzir para vocês um conhecimento aprofundado dessa cidade, tá certo? Eu vou passar aqui o slide, e aí nesse slide que vocês estão verificando aí, tá uma informação assim, eu diria assim, muito simples, acerca do que é a Campina Grande. A Campina Grande é um município brasileiro, no estado da Paraíba, como a maioria de vocês sabem, e é considerado um dos principais polos industriais da região do Nordeste. Ela foi fundada em 1º de dezembro de 1697. Nós vamos explicar exatamente as questões específicas dessa fundação, tá certo? E ela foi elevada à categoria de cidade em 11 de outubro de 1864. Tudo isso vai ser explicado com calma, inclusive a simbologia da bandeira, do brasão da cidade. Tá? Aí no mapinha, como vocês podem verificar, está destacado em vermelho a região, né, de Campina Grande. Enfim, então nós vamos estudar em detalhes toda a história dessa belíssima cidade, conhecida como a Rainha de Borborema, a Liverpool, né, do Nordeste. Como nós vamos ver o porquê que ela é conhecida como a Liverpool do Nordeste, conhecida também pelo seu São João. Há até uma rivalidade entre Caruaru e Campina Grande, de qual teria o maior São João, né? O pessoal de Caruaru diz que é Caruaru, o pessoal de Campina Grande diz que é em Campina Grande, né? Há algumas razões de determinadas explicações para afirmar que é Campina Grande. A Campina Grande acabou, né, segundo determinados dados estatísticos, se tornando o maior São João do Nordeste, embora Caruaru tenha toda uma tradição também nessa festa. Enfim, é uma cidade que eu convido vocês não só a conhecerem aqui comigo, mas também a visitarem, né? Enfim, aqui eu destaquei para vocês um slide, um monumento, né, que está aí no slide, muito importante da cidade e que já nos diz alguma coisa em relação à sua história. Então, por isso que eu destaquei aí, que são os pioneiros da Borborema. Aí, nessas 3 figuras, você tem a figura do índio, né? A figura do índio, a figura da catadora de algodão. Nós também vamos falar da importância da questão do algodão em Campina Grande, tá? E a figura do tropeiro, ou seja, aquele desbravador, aquele sertanista desbravador que ajudou a formar as primeiras aldeias na região que é hoje a Campina Grande, tá certo? É um monumento importante, sempre muito fotografado quando as pessoas visitam a cidade e que traduz aí 3 elementos importantes da história de Campina Grande: o índio, o catador de algodão e o tropeiro. A catadora de algodão e o tropeiro, tá?
Esse aqui também é um monumento importante que vai falar de uma figura que nós vamos também estudar, nós também vamos nos concentrar, que é Teodósio de Oliveira Ledo. Não está aparecendo assim nitidamente ali, mas, enfim, é um monumento que indica a importância desse cidadão, que também foi, né, e como nós vamos ver, ele foi o desbravador, ele foi aquele que ajudou a fundar a cidade em 1697. Há vários outros monumentos importantes na cidade que indicam a sua historicidade. E ao longo do curso, ao longo da preparação desse curso, nós vamos estar aqui mostrando para vocês, para a gente poder compreender, né, o lugar histórico desses monumentos. Tá certo? Agora, quando a gente vai compreender a história de Campina Grande, é fundamental nós relacionarmos a história, primeiro, da Paraíba como um todo, né? Porque afinal de contas ela pertence à Paraíba, ao estado da Paraíba, pertencia antigamente à capitania da Paraíba, mas inicialmente, né, o que nós temos ali pelos anos, no iniciozinho ali do século XVI, na primeira metade do século XVI, o que nós temos na configuração administrativa do que é hoje Pernambuco, do que é hoje Paraíba, são duas importantes capitanias. A capitania de Pernambuco, a famosa capitania de Pernambuco, como costumamos dizer, né, enquanto historiadores, foi aquela capitania que mais deu certo na história das capitanias hereditárias. Mas também nós temos a capitania de Itamaracá, que foi uma capitania importantíssima, né, e que estava ali, né, entre Pernambuco, né? Pernambuco, especialmente vale destacar aqui a cidade de Olinda, que era uma cidade que tinha uma dimensão urbana, que não era característico de todas as cidades coloniais, e que merece destaque, mas também ali em Itamaracá você tinha Igaraçu, né, que também era uma cidade importante. Ou seja, como vocês podem reparar, no contexto do início das capitanias hereditárias, 1534, se a gente lembrar um pouquinho, eu acho que é até interessante aqui, a gente ir aqui para o quadro, para poder compreender um pouco melhor essa questão desse mapa, e aí, no caso, a gente poder situar, né, a história de Campina Grande em relação à capitania da Paraíba, em relação a essas primeiras capitanias. Tá? Então vamos aqui no quadro só para a gente poder relembrar alguns pontos da história do Brasil colonial, e entender esses processos, tá certo? Se vocês lembrarem bem, foi especialmente a partir de 1530 que se iniciou vamos dizer assim, a ocupação efetiva, né, a administração efetiva dos portugueses em relação ao Brasil, tá? Ah, mas eles não tinham vindo para cá em 1530? Não, todos nós sabemos que desde 1500, na verdade hoje nós historiadores sabemos que até muito antes, um pouquinho antes de 1500, né, um pouquinho antes de Pedro Álvares Cabral, portugueses já haviam chegado aqui. Sei que isso é um pouco novo, mas nós historiadores já sabemos disso, tá? Mas eles apenas tinham chegado aqui, estabelecido relações de troca com os índios, não haviam estabelecido um processo administrativo, de ocupação administrativa. Foi especialmente a partir de 1530 e 1532, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que, né, essa ocupação se inicia de fato. E aí a estratégia encontrada pelos portugueses para consolidar essa ocupação administrativa foi a criação das capitanias hereditárias, né? O objetivo das capitanias hereditárias era, ou seja, as capitanias hereditárias, elas foram iniciadas em 1534. O objetivo das capitanias hereditárias era justamente ocupar o território, desenvolver o território economicamente. Então, através de um processo de relação entre o rei de Portugal e alguns nobres, se consolidou as capitanias hereditárias. Nós sabemos que, por diversos motivos, a maioria das capitanias hereditárias
elas não deram certo, ou seja, elas não conseguiram efetivar o objetivo pelo qual elas haviam sido criadas. Apenas 2 grandes capitanias ganharam de fato uma força e conseguiram concluir aquilo que elas almejavam, que foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Então, se você pegar a capitania de Itamaracá, ela está perto de uma capitania que teve um desenvolvimento econômico muito grande, né? E toda essa região ali da Paraíba, que se nós olharmos no mapa, nós vamos poder verificar que hoje, o estado da Paraíba hoje, está praticamente toda ali ocupada na ilha de Itamaracá, tá? Só que acontece, isso não foi sempre assim. Nós vamos observando, especialmente naquelas capitanias que não tiveram um destaque econômico, como Pernambuco, como São Vicente, essas capitanias elas vão sendo, às vezes, elas voltam para as mãos do rei, elas vão sendo, tendo vamos dizer assim, tendo novos controles, tendo uma nova relação, e é o caso da ilha de Itamaracá. E é daí que surge a capitania da Paraíba, né? Porque assim, para a gente poder compreender, por que eu estou falando da capitania da Paraíba, professor? A aula é sobre Campina Grande, não é sobre a história da Paraíba, mas Campina Grande está no estado da Paraíba. Para a gente poder compreender a história de Campina Grande, a gente precisa compreender essa história da capitania como um todo. E no próximo slide, como vocês vão poder verificar, né, vai justamente explicar essa capitania da Paraíba. Enfim, aqui não a capitania de Itamaracá é reduzida e surge a capitania da Paraíba em 1574. Vamos colocar aqui no quadro para vocês compreenderem, tá? Em 1574, tá? Como eu vou colocar aqui, surge a Capitania Real da Paraíba, tá? É com Y mesmo que aparece nos documentos de época. É com Y mesmo que aparece nos documentos de época. Capitania Real da Paraíba. O nome real já nos indica muita coisa, né? Porque demonstra, em última instância, demonstra o interesse do rei. Que rei? O rei de Portugal. O interesse do rei na redução da capitania de Itamaracá, como vocês estão vendo aí no slide, tá? E a criação de uma capitania específica que vai ser conhecida como Capitania Real da Paraíba. Tá certo? Aqui, era esse slide que eu queria que vocês vissem. Tá? Como vocês podem verificar aí, tá aí, Capitania da Paraíba. Essa Capitania da Paraíba que vocês estão visualizando no slide, ela foi criada em 1574, criação de direito, criação na lei, de fato, tá? Mas a sua ocupação efetiva se deu em 1585. Tem até um Hzinho ali, isso também depende muito da grafia nos documentos de época, porque a ortografia nessa época não era algo consolidado, tá? Às vezes você encontra só com Y, às vezes você encontra com H, mas como está ali com H, vou colocar com H aqui, tá certo? Agora, como se deu a criação dessa capitania? Por que teve a criação dessa capitania? Por que foi criada a capitania da Paraíba? Por que o rei teve interesse em criar a capitania da Paraíba, ou seja, reduzir, por sua vez, a capitania de Itamaracá e criar uma capitania real?
Aí a gente volta, a gente vem aqui para essa figura chamada Diogo Dias, né? Diogo Dias, ele era um colono, um proprietário de um engenho numa região chamada Tracunhaém. Tracunhaém. Tracunhaém, né? Quando a gente fala em Tracunhaém, a gente tem que lembrar do rio de Tracunhaém, mas da bacia do rio como um todo, né? Ou seja, ali da região em torno do rio. Eu até coloquei aí, ó, o rio Tracunhaém, que tem uma de suas nascentes em Casinhas e segue até Goiânia, faz um percurso de 127 quilômetros, em cujas margens os portugueses foram construindo seus engenhos, plantando a cana-de-açúcar. Um desses portugueses que construíram seus engenhos ao longo ali do rio Tracunhaém, especialmente na região hoje em Pernambuco, uma cidadezinha chamada Goiânia, foi Diogo Dias. Tá? Diogo Dias é um nobre, ele era um cristão novo. O que é um cristão novo? É aquele cara que era judeu e para não ser, vamos dizer assim, para não ser pego pela Inquisição, né, ele se converte ao cristianismo. Porque a Inquisição naquela época, a verdade é que a Inquisição perseguia quem não era cristão. Nós não estávamos num estado laico, nós estávamos num estado católico, num estado religioso. Então, se você não segue a religião católica, você é perseguido. Então, muitos judeus, ainda até que muitas vezes praticassem, né, às escondidas a sua religião, mas muitos judeus acabavam se convertendo ao cristianismo, que é o caso, por exemplo, desse Diogo Dias. Esse Diogo Dias é um nobre, ele é um proprietário e, como eu disse, ele tinha determinadas terras, né? Ele tinha um engenho ali nessa região ali do rio Tracunhaém, próximo do que é hoje a cidade de Goiânia, em Pernambuco. Mas qual é a história? Todos esses desbravadores, todos esses grandes proprietários que possuíam engenhos, que possuíam terras nessas regiões, né? Todos eles tinham que ter relação, tinham contato com os índios. Vale lembrar que durante toda a costa brasileira, assim como na região do interior, né, é ocupada por diversos índios. E não era diferente aqui nessa região que a gente está estudando, né? Nessa região aqui de todo o atual estado da Paraíba hoje. Não era diferente. Existiam vários índios ali. E não era incomum um homem branco, né, um português, enfim, ou pessoas de outra nacionalidade, estabelecerem relações de amizade com esses índios. Isso muitas vezes acontecia. Então, às vezes, tinha alguns viajantes, conhecidos muitas vezes por mamelucos, porque às vezes a própria pessoa já era oriunda da mistura de um branco com índio, ou seja, um mameluco, faziam relações com essas tribos indígenas, e alguns chefes indígenas, até para poder estabelecer a relação, davam a sua filha em troca. Isso era muito comum. E isso aconteceu. Teve um aventureiro nessa região aqui que a gente está estudando, de Tracunhaém, nessas regiões próximas, que ele foi estabelecer uma relação com os índios que habitavam ali essa região, e o chefe da tribo foi e deu, né, como aliança sua filha. Conta-se o caso, inclusive, que nessa questão específica a filha era belíssima, a filha era linda. Enfim, o aventureiro ficou apaixonado e aceitou o acordo. Só que o acordo dizia o seguinte: tudo bem, você é um aventureiro, você vive de caminhar por aí ou outra. Eu não estou falando do Diogo Dias, estou falando de um aventureiro que se casou, que vamos em termos, né, atuais, se casou, né, estabeleceu uma relação com uma índia e teve em troca a sua filha. Esse aventureiro, o acordo era o seguinte, que ele não poderia sair da região. Mas como ele era um aventureiro, quando o chefe da tribo sai por um motivo, que foi fazer alguma outra coisa, ele pega a filha desse chefe e leva para outro lugar. Esse chefe, que já estabelecia relações com nobres portugueses, com chefes
vamos dizer hoje, né, em termos de hoje, com chefes de Estado, enfim, ele manda 2 dos seus filhos para Olinda. Vocês vejam também aí a inserção do índio nessa sociedade, né? O índio não é aquele bobinho que aceita tudo. Não, ele estabelece acordo. Ele pode estabelecer um acordo com o branco. Esse acordo pode até significar, né, dar a sua filha, como era muito comum em algumas tribos. Mas esse acordo tem que ser obedecido. Quando esse viajante mameluco, que a gente não sabe o nome, leva a filha para outro local, o que a gente percebe é que ele quebrou, vamos dizer assim, ele quebrou um acordo. E aí o que acontece? Ele manda 2 filhos para Olinda para reclamar disso que esse aventureiro havia feito, que era fugir com a filha. Lá em Olinda, se foi sem querer ou não, enfim, ele encontra com o governador geral. Como assim governador geral, professor? O governador geral que é de Salvador, mas que estava na cidade de Olinda. E imediatamente ele conta o caso ao governador, e o governador ordena que o viajante, esse mameluco, esse viajante, devolva a filha pro chefe da tribo. Estava tudo certo, a filha ia ser devolvida, só que acontece, eles tiveram que passar no caminho até vamos dizer assim, a aldeia dessa tribo de índias, eles tiveram que pernoitar na casa de Diogo Dias, no engenho de Diogo Dias. Diogo Dias, quando vê a Índia, ele fica extremamente apaixonado pela Índia. O que ele faz? Ele esconde a Índia. Enquanto os irmãos estavam dormindo, na madrugada ele esconde a Índia. Os irmãos, quando amanhece, não acham a Índia. Diogo Dias e a família inteira, enfim, não sabia onde estava, e eles voltam sem a Índia para a aldeia. Os índios ficaram revoltados com essa situação, juntaram várias tribos amigas e simplesmente mandaram 2.000 índios em direção ao engenho de Diogo Dias. Mas eles usaram uma estratégia muito inteligente, porque mostra também a capacidade, né, que esses índios tinham, né, até o capital político desses índios naquela sociedade, nessa sociedade colonial, né, que estava nascendo, que estava ganhando dimensões. Eles mandam 2.000 índios em direção a Diogo Dias, porque para eles ficou claro que se a Índia some no engenho do Diogo Dias, o culpado provavelmente é Diogo Dias, é a família, enfim. Eles mandam 2.000 índios para esse engenho, só que eles usam uma estratégia militar, que inclusive eles receberam apoio dos franceses. Então vejam só, né? Nós estamos assim, mas caramba, por que 500 franceses aí? Porque os franceses não concordavam com o domínio português aqui na colônia. Eles não concordavam com o domínio português. Então, vira e mexe, os franceses estavam tentando invadir um território aqui no Brasil, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, como aconteceu no Maranhão, enfim. Então, insuflado pelos franceses, com o apoio dos franceses, esses 2.000 índios vão em direção ao engenho de Diogo Dias, só que eles montam uma estratégia militar. Na frente, eles colocam poucos índios para que os defensores do engenho de Diogo Dias achassem que tivessem poucos índios, eles atacam, e quando os defensores de Diogo Dias vão contra-atacar, eles estão achando que é só aqueles poucos índios. Mas, na verdade, por detrás tinham, né, diversos e diversos índios. E aí o que acontece? Morrem 614 pessoas nesse engenho, inclusive Diogo Dias. Diogo Dias, sua família. Ao que parece, só salvou 2 pessoas que não estavam no local. Esse fato, esse massacre, né, que é conhecido como massacre de Tracunhaém, isso teve repercussões lá em Portugal, né? Porque quando esses caras, esses desbravadores, esses colonos, eles começaram a ocupar o território, como a gente viu aqui, especialmente desde a criação das capitanias hereditárias, em 1534, um dos grandes desafios que eles tiveram era justamente a questão do índio. Porque não foram todos os índios que aceitavam o processo de colonização. Às vezes era possível estabelecer a relação, às vezes não, né? Então era um desafio. Então esse massacre promovido por tribos indígenas que se unem, né,
e massacram o engenho de Diogo Dias. Como eu disse, teve repercussão em Portugal. Isso trouxe a necessidade, né, determinada pelo rei de Portugal, da criação da capitania da Paraíba. Né? Aqui eu até coloquei uma imagem desse massacre. Realmente foi um fato importante para a gente poder compreender também a criação da capitania. E aí, quando a gente fala também da criação da capitania da Paraíba, a gente vai ligar isso à história de Campina Grande. Porque nós podemos dizer, sem dificuldade, que a fundação de Campina Grande está intimamente relacionada à criação da capitania real da Paraíba. Tá? Aqui tem essa imagem que traduz esse massacre. E aí, a criação da capitania em 1574. Enfim, por que? A pergunta que cabe agora é: por que a criação da capitania real, né, da Paraíba tem relação com a fundação de Campina Grande em 1697? Quando o rei de Portugal, junto com seus colonos, junto com aqueles que foram mandados para administrar a capitania, né, quando foi criada essa capitania, se começou a ver a necessidade, até para impedir novas organizações de determinadas tribos indígenas, até, vamos dizer assim, por segurança do próprio processo de povoamento e de colonização da região, se começou a ver a necessidade de interiorizar esse processo de colonização, né? De se desbravar esse território. Então, é justamente como uma consequência desse novo processo administrativo, porque a criação de uma nova capitania, consequentemente, gera um novo processo administrativo. Uma nova organização administrativa, para falarmos melhor. É justamente dessa nova organização administrativa que vai, digamos, aos poucos, claro que isso não é do nada, vai aos poucos interiorizando o processo de colonização, desbravando determinados territórios, por estratégias, nós vamos ver qual é a estratégia principal para que, de fato, ocorra esse povoamento, que aí vai ocorrer a fundação, né, de Campina Grande em 1697. Tá? Eu coloquei aqui uma coisa que eu acho muito importante para a gente poder compreender esse processo de povoamento. Hoje a gente utiliza muito o conceito de sertão, né? O sertão. Mas quando a gente vai nos documentos de época, do século XVI, XVII, XVIII, esse conceito de sertão ele tinha uma conotação semântica, ele tinha um significado diferente, né? Naquela época, sertão era um lugar que não era ocupado pelos portugueses. Como é que a gente sabe disso? Porque teve um cara chamado Rafael Blutot, que foi um lexicógrafo, né? Ou seja, aquele cara que elabora dicionários, que conhece o léxico, o vocabulário da época. E nesse livro, Vocabulário Português e Latino, que foi composto ali entre 1712 e 1721, sertão tem esse significado, que é um lugar que não é ocupado pelos portugueses. E, de fato, esse era o conceito da época, né? Sertão é aquilo que não é ocupado pelos portugueses, mas precisa ser ocupado. Campina Grande é sertão nesse sentido. Campina Grande é um lugar que não era ocupado pelos portugueses, mas que precisava ser ocupado. E como nós vamos ver, a principal estratégia de ocupação desse território era as Seis Marias. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos iniciar daqui. Nós vamos compreender justamente esse processo de interiorização da colonização e como se deu a fundação de Campina Grande e qual é a relação com essa questão das Seis Marias. Tá certo? Até a próxima.